Boa tarde. Eu vou fazer alguns comentários nesse vídeo que tem o objetivo de fazer uma análise, uma crítica sobre alguns eventos que estão acontecendo no mercado de câmbio brasileiro nesses meses recentes, digamos assim, de julho para cá. Esse assunto, eu tratei desse assunto num artigo que eu chamei de Trindade Impossível e Taxa de Câmbio, que eu publiquei no meu site Reflexões Inquietas. Ele atualiza um pouco aquele tema, mas está dentro desse escopo. Os meus comentários se contrapõem a um frisson que o mercado tem apresentado nesses meses recentes. E eu vou então usar alguns elementos históricos e destacar as consequências que as políticas econômicas, particularmente a política monetária, têm mostrado recentemente. Eu começo com um artigo do professor Bresser Pereira, que ele mandou para o jornal Valor em 28 de junho e que se chama Europa Ocidental à Deriva. É um artigo curto. E, para o que importa, ele diz que a Europa é uma região semi-estagnada. Depois ele fala, na verdade, a Europa e a América Latina são regiões semi-estagnadas. E a razão para essa afirmação forte tem a ver com as políticas neoliberais que foram adotadas do final do século XX, entrando para o século XXI. A questão neoliberal ocorreu, basicamente, a introdução dessas políticas neoliberais tem muito a ver com a entrada da Margaret Thatcher como primeiro-ministro da Inglaterra, da Grã-Bretanha, em 1979. E depois, em 1981, o presidente Ronald Reagan toma posse nos Estados Unidos. E é importante lembrar um pouco uma frase do Reagan, que está no discurso presidencial dele de 1981. Ele diz algo mais ou menos assim: a nossa economia americana está passando por momentos muito difíceis, mas se vocês pensam que devem pedir algum auxílio do governo, não o façam, porque o governo é o problema. Isso sintetiza um pouco, e eu gosto de pensar que esse momento é um momento simbólico de entrada do mundo nas políticas neoliberais. Com base também em Bresser Pereira, o professor André Roncalha pegou o conceito de doença holandesa de Bresser Pereira e tirou algumas conclusões. Por doença holandesa, a gente deve entender que, vamos supor, um país qualquer, um país imaginário, que tenha uma economia razoavelmente diversificada, produz produtos diversificados, exporta produtos diversificados. E, de repente, ele descobre uma fonte nova de um produto de uma importância gigantesca.
especificamente, no caso em que esses conceitos foram desenvolvidos, o petróleo. Então, o petróleo seria um produto tão importante porque faz parte da matriz energética do capitalismo ainda, e ele é tão poderoso que começa a afastar os outros produtos, ele começa a atrair mão de obra, recursos para o petróleo. De modo que a tendência, e aí é que o professor Bresser chama de doença holandesa, é que você começa a se tornar um país monocultor. E André Roncalha diz que o Brasil sofre de uma doença holandesa, porque 70% da sua pauta de exportação está hoje voltada para a exportação de commodities agrícolas e minerais. Ou seja, o Brasil, que já teve uma indústria bastante ampla, está vendo essa indústria se reduzir muito e abrindo espaço para a exportação de produtos agrícolas e minerais. De forma que a taxa de câmbio hoje, ela é uma política em 70% da nossa pauta de exportações, está nesses produtos. A taxa de câmbio é uma taxa adequada aos interesses do agronegócio. Agora, a taxa de câmbio da indústria não está equilibrada. Não está equilibrada. Então, a taxa de câmbio da agricultura está equilibrada, mas a taxa de câmbio da indústria não está equilibrada. Quer dizer, tudo isso me leva a fazer algumas considerações agora, a partir desses dois artigos, algumas considerações sobre a ordem econômica mundial. Vamos retroagir a 1944 e falar um pouquinho do que foi o acordo, o mais importante acordo do século XX, que foi o acordo de Bretton Woods. Ao final da guerra, quando os Estados Unidos emergem como uma potência hegemônica dominante, o que os Estados Unidos queriam era acabar totalmente com os privilégios do comércio internacional que as potências coloniais dispunham. Na verdade, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial acabaram com o poder dessas potências coloniais, França e Inglaterra, principalmente. E os Estados Unidos emergem como uma grande potência econômica e não é uma potência colonial. Então, o que ela queria era um comércio aberto, como se diz, urbi et orbi, porque mais de metade da produção industrial do mundo, naquele momento, no fim da guerra, era de produtos norte-americanos. Mais de 2/3 das reservas internacionais eram norte-americanas. O exército, marinha, aeronáutica dos Estados Unidos dominavam o mundo. Então, essa grande potência queria e impôs estados nacionais fortes, em primeiro lugar. Em segundo lugar, comércio livre, amplo, sem privilégios. Vale a produtividade, o preço de cada vendedor. Nada de especulação. Keynes era o chefe da delegação inglesa em Bretton Woods e disse alguma coisa nos seguintes termos: a especulação pode ser aceitável se for uma gota d'água num oceano de estabilidade.
Então, o que se buscava era estabilidade. Eles sempre souberam que o capitalismo era um sistema instável. Mas o que se queria era estabilizar esse sistema. Por isso, as taxas de câmbio, as variáveis, principais variáveis macroeconômicas, a primeira, a taxa de câmbio, tinha que passar a ser controlada pelo Fundo Monetário Internacional, que estava sendo criado ali no acordo também, cuja função era ser o emprestador de última instância para os problemas de balanço de pagamento. Então, você não pode ter taxa de câmbio ao seu bel prazer. Você, para fazer grandes mudanças na taxa de câmbio, tem que discutir isso com o Fundo Monetário. Então, taxas de câmbio administradas. Taxas de juros fixas nos empréstimos que seriam feitos pelos organismos internacionais. O Fundo Monetário Internacional para problemas de crise de balanço de pagamento e do Banco Mundial para financiamento a projetos industriais. E os capitais de curto prazo, os fluxos de capitais de curto prazo, só eram aceitáveis naqueles casos em que você precisava fazer pagamentos do comércio internacional. Especulação no mercado internacional com fluxos de capitais era proibido. Essa estabilização, essa ordem liberal econômica do pós-Segunda Guerra, totalmente voltada para a produção industrial e o comércio mundial, propiciou o que ficou conhecido como os 30 anos dourados da economia mundial. Nesses 30 até o início dos anos 70, houve um aumento muito grande das taxas de crescimento mundiais. As potências vencedoras, França e Inglaterra, que também foram destruídas na guerra, e as derrotadas, Japão e Alemanha, já estavam se recuperando, e houve até mesmo uma certa desconcentração de renda nos Estados Unidos a favor das classes trabalhadoras. Isso começa a acabar nos anos 70, que servem como uma transição para o neoliberalismo. Nesse momento, os Estados Unidos já não estavam mais como uma potência hegemônica e estavam atolados até o pescoço com a guerra do Vietnã. Aí o governo Nixon, já sendo combatido pelas outras potências, França, Inglaterra, Alemanha, Japão, começa a flexibilizar a taxa de câmbio. A ordem de Bretton Woods dizia que o dólar tinha uma cotação fixa em ouro, ainda que isso não fosse necessário e que ele chamasse o ouro de uma relíquia bárbara. E todas as outras potências, todos os outros países que assinassem o acordo, vinculariam suas taxas de câmbio ao dólar. Então, o dólar ao ouro e as outras ao dólar. No instante em que a taxa de juro americana começa a flutuar, e ela flutua totalmente, passa a ser uma taxa variável, flutuante, em 1973, todas as outras taxas de câmbio que eram referenciadas ao dólar tiveram que se tornar flexíveis também, flutuantes também. Na Europa, elas flutuaram nos anos 80. Na América Latina, flutuaram nos anos 90. Uma segunda questão foram os dois choques de petróleo, um em 73, outro em 79, que triplicaram, cada um deles,
o preço do petróleo, do barril de petróleo. Com isso, um enorme fluxo de recursos financeiros se dirigiu para os países superavitários em petróleo, que começaram a fazer depósitos remunerados num mercado financeiro mundializado e que não queriam mais taxas de juros fixas, queriam taxas de juros variáveis. E também os fluxos, havia uma grande liquidez de fluxos internacionais girando nos mercados internacionais, então também isso foi flexibilizado. Em suma, a partir de 79, 80, quando se dá, ou dos anos 70, os Estados Unidos dão como uma espécie de cavalo de pau na ordem de Bretton Woods. A ordem de Bretton Woods, que buscava estabilidade, passa a ser uma não-ordem neoliberal que flexibilizava e estabilizava todas essas variáveis, que queria um Estado nacional mínimo, ao invés de um Estado nacional forte, queria um Estado nacional mínimo, queria privatizações de empresas que foram feitas no ciclo anterior, muitas estatais, e todas as variáveis instáveis. Quais são as consequências disso? Não é difícil imaginar que a primeira consequência, a consequência mais importante, foi que nós tivemos, no final dos anos 90, na segunda metade da década de 90, do século passado, nós tivemos uma sucessão de crises enormes. Tivemos a crise asiática, com Rússia, Coreia do Sul. Coreia do Sul era como aquele primeiro aluninho que senta na carteira de frente para o professor, que só tira 10 em manejo financeiro, fiscal, tudo. Ele tirava primeiro lugar, quebrou. Teve que ir ao Fundo Monetário, porque todos os fluxos de capitais internacionalizados, fluxo privado não é igual a fluxo oficial. Então, toda a grande volatilidade, todos os grandes movimentos levaram a crises na Ásia e na Europa, Rússia, Coreia, Indonésia, Filipinas, Malásia e Turquia, e na América Latina, México, Argentina, Brasil, Uruguai, dentre outros. Foi um mar de quebras. Foi um mar de quebras. Bom, o que fazer então? Você tem essas consequências, essa consequência principal dessas quebras despertou consequências subsequentes. A primeira delas foi a que países como o Brasil, e aí eu vou me fixar um pouco mais no Brasil, começaram a constituir reservas internacionais. Quer dizer, se o Fundo Monetário já não se mostra tão disposto a ajudar, ele ajudou nessa última leva de crises, mas avisava, é a última leva. Nós vamos agora só nos dedicar aos países mais pobres dentre os pobres. Vocês, países emergentes, que se virem nos mercados privados de capitais. Então, nós começamos a constituir reservas internacionais. Essas reservas hoje andam por volta de 350 bilhões de dólares. Um mar de dinheiro. E o custo de manter essas reservas é enorme, porque ao contrário de uma família que quer economizar para comprar o seu apartamento, ter filhos, comprar um carro novo, tem poupança financeira, o governo não tem poupança financeira para isso, então ele compra reservas contra assumir dívida interna.
Então, o custo de manter reservas é enorme e passou a ser uma derivação negativa do fato de que o grande emprestador de última instância, que é o FMI, já não queria mais fazer isso, a não ser dando contracondicionalidades políticas muito elevadas. Essa é uma consequência. A segunda consequência é que, em 94, superinflação no Brasil, a gente faz o Plano Real, que é um plano de estabilização relativa dos preços, um plano altamente bem-vindo, bem-sucedido, mas que não avançou no rumo de diminuir as taxas de juros cobradas pelo sistema financeiro para o financiamento de capital fixo e capital de giro. Ele foi uma estabilização. E aí, na virada do século, ainda assim a gente tem uma grande quebra do Brasil. Bom, então o que fazer? Ainda no governo de Fernando Henrique foi implantado um tripé macroeconômico no Brasil. E não por acaso, esse tripé seguiu os dogmas da academia norte-americana, os dogmas neoliberais da academia norte-americana, em que você tem taxa de câmbio flutuante, os movimentos de capitais já vinham sendo extremamente liberalizados no Brasil. Na perna do tripé macroeconômico, na perna fiscal, foi feita uma lei de responsabilidade fiscal, e na perna do tripé que trata da questão monetária, o Conselho Monetário Nacional passou a determinar a cada ano uma meta inflacionária. Dá para entender, quem está saindo de uma superinflação, que dê muita importância para isso. Então o governo Fernando Henrique fez esse tripé e abriu o Brasil ao mercado financeiro internacional. Só que essa abertura e esse tripé só apontavam para a questão fiscal e para a questão monetária. Então, a questão do desenvolvimento econômico se tornou caudatária disso. Você precisa resolver a questão fiscal e a questão monetária. Não resolve nunca. O Banco Central tem o poder de botar a taxa de juros onde quer, arrebenta, bota uma taxa de juros nas alturas, e você nunca tem espaço para o crescimento. Então, a prova do bolo está em comê-lo. É só fazer o levantamento das taxas de crescimento econômico ao longo do século XXI e você vai ver que o nosso crescimento foi pífio. Um país que nos anos 80, dos anos 30 aos 80, foi um dos mais dinâmicos do mundo, se torna um país com crescimento pífio. Um terceiro ponto é que se chama a tal impossível trindade. A impossível trindade foi levantada por um brilhante professor francês, Michel Aliétat, que ainda está vivo, com 80 e tantos anos, lá na Universidade de Paris, que escreveu, no século passado, um livro importante, A Violência da Moeda, e que depois, no início dos anos 2000, falou dessa impossível trindade. Essa trindade são exatamente a taxa de câmbio, os movimentos de capitais e a taxa de juros. Ele diz, você pode ter dois dessas variáveis, mas três é impossível. Então, se você tem taxa de câmbio flutuante e movimento de capitais, que aliás é uma coisa compatível com a outra, você perde a autonomia da política monetária. E é o que acontece com o Brasil e é o que está acontecendo agora. Agora eu chego perto
do que está acontecendo agora. O Banco Central fala que ele é que resolve o problema da especulação financeira e o problema inflacionário com taxas de juros altas. Não, na verdade, o Banco Central apenas acompanha o que o mercado e o que o Fed, o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano determinam. Então, como nós vivemos uma época em que as taxas de juros americanas demoram a cair, não vem caindo, embora agora talvez caiam, mas nesse momento aí, e tem especulações também, que aqui não cabe entrar muito nesse discurso, com capitais japoneses, nesse momento de um certo tumulto no plano internacional, você tem uma política, uma taxa de câmbio que o Banco Central ele aumenta a taxa de juros ou deixa de cair a taxa de juros por pressão do mercado. Ele está totalmente na mão do mercado. Ele é uma variável passiva desse processo. Muito embora ele se apresente como aquele que ativamente sobe a taxa de juros, ele pode subir pensando que faz alguma coisa, mas na verdade ele está sendo forçado pelo mercado e pelo que ocorre no mercado norte-americano e no mercado internacional. Se ele quisesse recuperar a taxa, alguma liberdade monetária, ele teria de mexer nos movimentos internacionais, nos fluxos internacionais especulativos, coisa que ele não faz, porque o dogma não é por aí. E, finalmente, tem a questão dos derivativos cambiais. O professor Márcio Garcia, no Valor de 21 de agosto, fez uma entrevista dizendo que o câmbio brasileiro depreciou em 15,8% entre janeiro e julho de 2024. Nesse mesmo período, houve uma entrada, o volume líquido de entrada de dólares no Brasil foi de cerca de 13 bilhões de dólares. Ora, uma coisa é incompatível com a outra. Se está entrando capitais aqui, a nossa moeda devia estar se valorizando. E, no entanto, ela teve uma desvalorização enorme. E isso acontece por causa da importância dos mercados futuros, derivativos futuros de câmbio no Brasil, que é um mercado muito líquido e que é o mercado que determina a taxa de câmbio no Brasil. E o professor Márcio fez o seguinte, ele pegou a posição dos estrangeiros, os não residentes no Brasil, nesse período de julho, nessa época de grande estresse no mercado de câmbio, a posição dos estrangeiros não residentes em derivativos aumentou em 20,4 bilhões de dólares, enquanto os derivativos de residentes não passaram de 6,3 bilhões de dólares. Ou seja, houve um movimento enorme de entrada. É claro que é um movimento de especulação, com um mercado totalmente aberto que entra no Brasil. E ao contrário de todos os outros países, cuja taxa de câmbio é determinada pelos movimentos no mercado real, no mercado físico, no Brasil, quem determina a taxa de câmbio são as posições no mercado de derivativos de câmbio. A conclusão dessa minha
palestra, levando em conta a questão de termos reservas enormes, de termos um tripé macroeconômico, a questão da impossível trindade e do peso dos derivativos de câmbio na nossa política cambial, leva à seguinte conclusão. Em primeiro lugar, o tripé macroeconômico é contra o desenvolvimento. Não porque queira, mas a ênfase não está. A ênfase está no fiscal e no monetário, não no desenvolvimento. Por outro lado, o BC demorou muito, o presidente do Banco Central demorou muito em agir contra essa especulação. Quer dizer, em 7 meses, a nossa moeda perdeu 15,8% do seu poder. E numa declaração, o presidente do Banco Central disse que o movimento não foi expressivo. Então nós passamos julho e agosto parados, não é? Com reservas gigantescas que custam os olhos da cara e nós não as utilizamos quando precisamos. Agora, na virada para setembro, então o Banco Central fez 2 operações. Uma no mercado físico, vendeu dólares físicos, e outra no mercado de swaps cambiais, que são contratos que costuma se fazer mais do que a venda física de dólares. E agora o Banco Central está tendo algum tipo de atuação efetiva, tentando conter uma especulação contra a moeda nacional. Para finalizar, eu diria, a questão cambial é uma coisa que, se não me engano, Simonsen falava que a inflação aleja, mas o câmbio mata. E é importante pensar que mais do que botar o câmbio em 5,9, 6 por dólar, é você ter uma volatilidade muito grande na moeda. Isso é que é altamente pernicioso para os interesses do país, muito mais do que o próprio nível absoluto da taxa de câmbio. Essas eram algumas observações que eu queria fazer, observações críticas que eu queria fazer a respeito desse assunto. Um bom dia para vocês, obrigado.